E se eu te dissesse que existe um mundo muito distante e um futuro muito longínquo, aonde a humanidade evoluiu ao ponto de proibir a existência de computadores, os humanos se tornaram máquinas? Talvez você me pergunte. Mas a realidade é um tanto quanto mais brutal e grotesca. Em meio a intrigas políticas, guerras interplanetárias, desertos infinitos, existe um grupo de pessoas treinadas para calcular o impossível e lembrar o impensável e tomar decisões mais rápidas do que qualquer supercomputador da Terra. Eles não têm chips, não têm circuitos, mas suas mentes são uma arma letal. E hoje você vai entender tudo sobre eles, os famigerados Mentats, os computadores humanos do universo de Duna. Quem são eles? Como foram criados? E o mais importante, qual é o preço de ter uma mente que nunca esquece nada? Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Por isso, se assim como eu você ficou interessado no tema, vou pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo, se possível se torne membro e se mais possível ainda hype esse vídeo para que mais pessoas cheguem a ter esse conteúdo. Já fez tudo isso? Então pegue um belo copo d'água, coloque a sua roupa do deserto e bora lá comigo do início. Como eu disse anteriormente, vamos entender hoje tudo sobre esses seres tão interessantes conhecidos como Mentats. Começando primeiramente pelo que eles são. E no caso são indivíduos que foram treinados para executar funções que em outras eras seria realizada por máquinas e computadores. E isso ocorreu após a famigerada Jihad Butleriana, um evento extremamente brutal e que mudou totalmente o universo de Duna, se tratando de uma guerra santa que ocorreu muito tempo no passado, onde a humanidade lutou contra as inteligências artificiais. E por mais incrível que pareça, a humanidade venceu, banindo por completo qualquer tipo de tecnologia que remetesse às inteligências artificiais, e utilizando os Mentats para substituir as antigas máquinas que antes ocupavam esse papel. Sendo que as principais características e funções que esses indivíduos exercem são as seguintes: cálculos avançados, processando dados com precisão matemática, memória prodigiosa, lembrando-se de detalhes minuciosos de coisas muito antigas, análises estratégicas, aconselhando líderes políticos e guerreiros, controle emocional, evitam vivências para decisões lógicas, ou seja, são praticamente máquinas orgânicas vivas. Mas antes de nos aprofundarmos nesses Mentats, temos que entender o que foi a Jihad Butleriana, pois foi através dela que tivemos a ascensão desses indivíduos. A Jihad foi um conflito devastador, a qual a humanidade se revoltou contra a dominância das máquinas inteligentes. Essa batalha foi muito brutal, onde tivemos baixas de ambos os lados, se tratando de um evento extremamente importante para todo o universo de Duna, já que através dele muitas coisas acabaram mudando, inclusive as leis. Leis essas que se tornaram mais rígidas contra a tecnologia, e pouco a pouco foram proibindo qualquer forma de computador consciente, e nesse período foi necessário que algo substituísse essas tecnologias, já que o universo já estava muito avançado e não poderia regredir mais. E por conta disso, surgiu os famigerados Mentats como uma forma de solucionar esse problema. E talvez na sua mente surjam algumas dúvidas: será mesmo que é tão confiável um humano de carne e ossos para fazer cálculos matemáticos e até mesmo chegar em respostas que podem mudar o governo de um reino inteiro, e como estamos falando de Duna, de planetas inteiros? Bom, a resposta é sim, eles são mais confiáveis muitas vezes do que as próprias máquinas. Não à toa, sua lealdade e a sua honra os fizeram se tornar quase que insubstituível para a maioria daqueles que tinham grandes negócios ou eram parques de casas nobres, já que eles eram um item extremamente valioso para qualquer tipo de trabalho que necessitasse de coisas mais técnicas e mais precisas. Agora vamos analisar o primeiro Mentat, a qual é nos dito nos livros de Duna. Quem foi esse indivíduo? E como ele se tornou tão importante para toda a história? Bom, o primeiro Mentat se trata na realidade de Gilbert Ambas, um filósofo matemático que desenvolveu as primeiras técnicas de aprimoramento mental pós-Jihad. Seus métodos inovadores acabaram sendo refinados ao longo dos séculos, dando origem às escolas de Mentats que conhecemos. Uma coisa que não podemos esquecer é que Gilbert Ambas foi muito influenciado por uma inteligência artificial chamada Erasmo, que por sua vez o ajudou a se desenvolver intelectualmente, algo que futuramente faria substituir todas as máquinas pensantes.
O treinamento de um Mentat pode ser classificado como algo brutal. Desde criança eles são submetidos a exercícios mentais exaustivos e drogas de aprimoramento cognitivo, transformando as suas mentes em verdadeiros mausoléus de informações. Um exemplo do tipo de droga utilizado para aprimoramento é o suco de sapo, algo extremamente utilizado no aprimoramento intelectual desses indivíduos. Além disso, vários testes psicológicos e de resistência mental são feitos ao decorrer da sua vida para levá-los ao máximo da capacidade mental. Tudo isso gera habilidades notáveis nesses indivíduos, cálculos probabilísticos extremamente precisos, prevendo resultados com margem de erros praticamente nulas, leitura de linguagem corporal, a capacidade de detectar mentiras e intenções de forma extremamente rápida, além da estratégia militar, capacidade de planejar batalhas como um computador tático, fazendo jogadas extremamente precisas, obtendo o máximo de informação sobre o campo de batalha e fazendo assim as melhores escolhas naquele eventual momento. Em Duna nós tivemos vários Mentats famosos ou que se destacaram bastante. Alguns até mesmo conseguiram status de lenda dentro do universo. E agora vamos conhecer os mais importantes e destacados desse grupo. Turf Hawat, da Casa Atreides. O Mentat mestre da Casa Atreides, especialista em contra-espionagem, leal ao Leto Atreides, mas manipulado pelos Harkonnens, sendo esse provavelmente o mais visto dentro de toda a história. Peter de Vries, Casa Harkonnen, Mentat cruel e sádico, usou suas habilidades para torturar e mutilar vários indivíduos ao decorrer da sua história, e era completamente viciado no suco de sapo, também conhecido como língua vermelha. Também temos a princesa Irulan, que aparece mais tarde na saga, treinada como Mentat, mas não chegou a atuar como uma delas, de forma tradicional. Utilizou as suas habilidades mais no campo político e de análises estratégicas. Agora vem uma parte interessante. No mundo de Duna existe uma certa rivalidade entre as principais organizações, sendo elas os Mentats, as Bene Gesserit e os Navegadores, sendo que é evidente que os Mentats não são os únicos com habilidades especiais em Duna, sendo que eventualmente os interesses do grupo dos Mentats acaba se tornando conflituoso com os das Bene Gesserit e também da facção dos Navegadores, já que cada um tem seus próprios objetivos e os Mentators na sua maioria estão servindo a casas nobres ou pessoas de alto renome, e muitas vezes essas pessoas acabam se colocando de frente com essas outras organizações, criando batalhas intelectuais muito interessantes de serem analisadas, já que todos esses três grupos possuem capacidades intelectuais muito acima de qualquer ser humano comum, e por isso acabam gerando tramas muito memoráveis dentro da obra. Chegando mais perto do final desse vídeo, nós temos que comentar um pouco sobre o legado dos Mentats. Os Mentats representam o auge do potencial humano, seres que foram treinados, aperfeiçoados, manipulados e construídos de forma milimetricamente para serem os mais intelectualmente poderosos possíveis, com mentes que superam qualquer computador moderno e capazes de fazer cálculos inimagináveis, mas mesmo assim ainda são humanos. Não foram mudados nem alterados, apenas transformados em algo superior ao normal da humanidade, tendo todos os seus potenciais destravados ao decorrer de sua vida. Eles se provaram ser uma resposta às tecnologias, mostrando que mesmo sem máquinas, a mente humana pode ser uma ferramenta muito poderosa dentro do universo. Por fim, surge uma pergunta: você gostaria de ser um Mentat? Se sim, que tipo? O dos brutos, malucos, psicóticos, ou daqueles que serviriam com lealdade, honra e justiça? Tudo isso cabe a você, é uma escolha unicamente sua, dentro desse universo tão maluco que é Duna. Ainda existe muitas curiosidades sobre essa casta de personagens tão interessantes, mas infelizmente o vídeo está chegando ao final e eu não tenho tempo suficiente para falar tudo que eu quero, mas saibam que logo vou trazer mais conteúdo sobre o universo de Duna, expandindo sobre esses personagens e sobre outras coisas tão interessantes quanto sobre as casas nobres, sobre a casta das Bene Gesserit, e também sobre a Guilda dos Navegadores e como tudo isso se interliga para criar uma trama tão profunda e interessante até os dias de hoje. Por isso, eu vou pedir novamente encarecidamente que você que gostou desse vídeo, se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo, se torne membro e se possível hype esse vídeo para que mais pessoas cheguem até esse conteúdo. Bom, já que fez tudo isso, eu vou nesse momento me despedir, dizendo um grande obrigado, valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!